ele falou que não veio. Ele vai viajar amanhã. Então Entendi. Bom, pessoal, então hoje eu acho que a ideia de hoje é finalizar a discussão sobre gráficos de Feynman e pretendo falar um pouquinho sobre outros funcionais geradores. Pretendo falar dos dois, né, tanto do funcional gerador das funções de Green conexas quanto das funções de Green irredutíveis a uma partículas. Não sei se vai dar tempo de falar das duas. Mas vamos começar a nossa discussão aplicando o ferramental desenvolvido na nossa aula passada ao caso particular da teoria lambda F4. Na aula passada a gente viu como representar diagramaticamente uma expansão de uma função de n pontos, onde uma função de Green de n pontos ela corresponde a uma soma, deixa eu escrever aqui, né? Uma função de Green de n pontos Φn para uma teoria interagente corresponde a uma série perturbativa que é a soma um certo m de 0 até infinito 1 sobre m fatorial, esse fator tem sido colocado aqui por conveniência, x, se não me engano eu chamei de x tilde, da função de Green mesmo foi x tilde. Já tirando os bolhos fáceis. X tilde de nm, onde cada termo desse, x tilde de nm, corresponde à soma de todos os gráficos com n pontos externos, onde os pontos externos correspondem aos argumentos da função de Green, tá ok? M vértices em cada um desses aqui, M vértices, sendo que somente os vértices que aparecem na Lagrangiana são permitidos na construção do vértice de um dado gráfico, são permitidos na hora de você construir um gráfico de Feynman. Gráficos desconexos, ou seja, onde você tem partes que não estão conectadas entre si, também são permitidos, mas os gráficos com partes do tipo bolha de vácuo não são permitidos. A gente viu que isso é um efeito do denominador daquela expressão que a gente tinha de valor esperado no vácuo. O denominador cancela todos os gráficos do tipo bolha de vácuo que aparecem no numerador. Então, com isso daqui a gente já considerou, se não me engano, foi o exemplo de uma interação cúbica, a gente calculou até dois vértices. Vamos considerar agora o exemplo padrão de todos os livros, que é o exemplo da teoria lambda F4. Exemplo exemplo, né? A chamada teoria lambda F4. A teoria lambda F4 ela é caracterizada por uma ação da seguinte forma, uma integral em D. Bom, de novo adotando aquela notação que eu não vou escrever a dimensão do espaço-tempo aqui. Uma integral em dx, meio de dμφ menos m2 sobre 2 φ2 menos lambda sobre 4 fatorial, esse 4 fatorial é colocado por conveniência, simplesmente, φ a quarta. Ok? Esse setor aqui, que inclui o termo de massa, corresponde àquele setor que a gente chamou de ação livre da teoria, onde a gente sabe calcular todas as... Se não tivéssemos esse pedaço de auto-interação, nós saberíamos calcular todas as funções de Green de forma exata, que esse pedaço corresponde ao que a gente chamou de ação de interação. Ok? Rearranjando esse primeiro pedaço, fazendo uma integral por partes, trazendo a derivada que está aqui para esse termo, a gente pode escrever naquela forma padrão que a gente tinha denotado, que era pegar primeiro o setor da ação livre.
ele pode ser reescrito na forma de uma integral em dx. Vou colocar uma integral em dy, e para compensar isso daí eu vou colocar uma delta de Dirac. Uma integral em dy de menos meio φ de x delta não, D'Alembertiano mais m2. Vou colocar o D'Alembertiano atuando na variável y, tá ok? De delta de x menos y, forma, delta de x menos y, φ de y, ok? Colocamos naquela forma padrão que eu tinha escrito na aula passada. Deixa eu trazer o menos aqui para dentro. Trazer o menos aqui. Isso daqui não foi escrito como sendo meio de φ de x menos D'Alembertiano mais m2, atuando numa delta e depois atuando no campo. Esse objeto aqui que está sendo sanduichado pelos campos corresponde àquele operador de onda, K de x menos y. Tá ok? Ou seja, K de x menos y igual a menos delta mais, delta não, D'Alembertiano, mais m2 atuando em x menos y. Ok? Já vamos calcular a inversa desse objeto. Isso daqui vai ser uma inversa num espaço funcional, uma inversa funcional. Tá? A delta de Dirac corresponde a uma identidade num espaço funcional, então a inversa da delta é a própria delta. Então a gente tem só que inverter esse operador. Ou seja, o k menos 1, que é definido como sendo a inversa desse objeto, k menos 1 de x menos y, é igual a menos D'Alembertiano mais n2 a menos 1, isso daqui atuando em x menos y. Seja lá o que for isso daí. Seja lá o que signifique esse objeto a menos 1. Tá ok? Bom, para deixar isso um pouco mais palatável, vamos escrever essa delta em termos de uma representação de Fourier e a gente vai obter diretamente a transformada de Fourier desse objeto. Tá ok? Vamos lembrar da representação da delta em termos de integrais de Fourier. 1 sobre 2π², integral em dp4 e exponencial. Ou seja, vamos escrever isso daqui dessa forma. Repetir esse pedaço. Integral em dp, que também é uma integral quadridimensional, tá ok? dp², exponencial de... Era menos ou mais que eu estava usando aqui, vocês lembram? Quando eu escrevi em termos de representação de Fourier. Eu acho que era mais, mas eu não tenho certeza. Deixa eu ver. Ó, na tua tu botou menos aqui. Integral de P. Na tua nota que tá de olho, né? A tua Só de olho nas notas aí. Adoro uma nota de aula. Cuidado com as notas aí, daqui a pouco vai tirar a copa rápido, não vai nem ver. Não, ele já tirou de alguma coisa ali. Ele não tem dúvida não, mas ele já tirou. Tu acha que eu erro já? Tu acha que eu, na sala dele, não ia pegar? Eu dar um mole desse. Mas tá ok. Escrevi a minha delta em termos de uma representação de Fourier. Agora eu sei como atuar nesse objeto em termos das exponenciais. Okay? Basicamente, a exponencial é uma autofunção do operador derivado, cujo ou do operador D'Alembertiano, cujo alto valor corresponde a menos P2. Tá? Então, basicamente, eu vou entrar com esse operador D'Alembertiano mais M2 a menos 1 aqui, usando essa ideia do alto valor.
já reabsorvendo um sinal, vou colocar lá para dentro, essa expressão ganha essa forma aqui. Exponencial de menos IP, x menos y, P2 menos M2. Eu vou colocar aqui um termo mais I epsilon, tá ok? Aqui eu já trouxe o sinal de menos aqui para dentro, tá? Substituir o D'Alembertiano por menos P2, só que esse menos cancela com menos aqui, ganha menos aqui. E esse mais I epsilon corresponde à prescrição de Feynman para o contorno na hora de realizar, para deslocar o polo na hora de realizar a integral no plano complexo. Tem uma razão para essa escolha, eu não vou entrar nisso daqui, nessa discussão. Se alguém quiser ver isso de forma bem argumentada, eu recomendo aquele curso do Tião de abordagem funcional da teoria contínua de campos. Não lembro qual aula que ele faz isso, mas Acho que na aula acho que 3 ou 4. É. Mas tem uma razão ligada com causalidade. Tá? Esse atividade de esse P.x menos x, esse produto escalar aí, ele é o euclidiano ou é o... Não, é Minkowski. Então você está pegando a transformada de Fourier em Minkowski, isso. Lá na frente a gente vai começar a trabalhar com as expressões no euclidiano, mas por enquanto tudo Minkowski. Tá? Desculpa, aula. Aula. Esse é a aula. Você não sabe de uma assembleia que está vendo, não? Como? Desculpa. Uma assembleia que está vendo, você não sabe onde está? Olha, eu vi um pessoal ali na sala de reuniões, ali na ala D. Não sei se é ali. Ah, vou colocar. Ok? Tudo bem, tudo bem. Obrigada, desculpa. Nada que isso. Não sei se tinha uma porrada de cascalho. Não, eu vi um pessoal ali na sala de reuniões aqui no terceiro andar. E não sei se era isso. Eles iam fazer reunião aqui. Mas como eu estava aqui, ele perguntou se ia ter aula, eu expliquei para ele e ele foi para lá. Ah, não, mas aqui dá resultado. Não, pois é, mas eles não sabiam. Entendi. Bom, mas o ponto, vamos só fechando aqui. Isso daqui corresponde à integral em dp 2π a quarta. Aquele objeto que a gente definiu como transformado de Fourier do nosso operador inverso, ou seja, k menos 1 de p, exponencial de i p x menos y. Ou seja, o k de u menos 1 de p é igual a 1 sobre P2 menos M2 mais I epsilon. Né? Essa é a representação de Fourier de um objeto que vai estar associado com o propagador. A gente já vai escrever quem é o propagador. Bom, uma dúvida aqui. Vamos lembrar agora, né? Em termos dos blocos fundamentais que a gente definiu para fazer teoria de perturbação diagramaticamente. O primeiro bloco era o propagador, uma expressão desse tipo, que é representada por uma linha ligando dois pontos, tá ok? A gente viu que isso daqui corresponde a I vezes, a gente definiu isso como sendo correspondente a I vezes esse operador, a inversa do operador de onda, que por sua vez corresponde àquela expressão ali. Ou seja, menos I del D'Alembertiano mais M2 delta de x menos y. Ok? A passagem para o espaço de Fourier. Não é menos 1. Delta mais Menos M2. Obrigado. A passagem para o espaço de Fourier. A gente definiu uma forma de fazer isso de forma prática também. Para cada ponto, atribuo um quadro momento convergindo para o centro da nossa linha. E o resultado, essencialmente, vai ser algo desse tipo. Não sei.
P1, P2. A expressão que vai aparecer aqui vai ser I vezes o K-1 tilde P, ou seja, I K-1 tilde P, e vinha isso daqui multiplicado por um 2π à quarta delta de P1 mais P2, vamos colocar isso como P1, ok? Ou seja, isso daqui pode ser escrito na forma I P1 quadrado menos M2 mais I epsilon delta de P1 mais P2. Ok? Então isso daqui já define o 2π4. 2π4, vezes 2π4. Isso já define o primeiro bloco para se fazer teoria de perturbação. Tá? Agora vamos começar a trabalhar um pouquinho na definição do vértice. Vamos lembrar que o vértice ele era definido a partir de um objeto que eram coeficientes G. Nesse caso, não é somente interação quântica. Então vai ser um coeficiente G4, G4 de x1, x2, x3, x4 igual a I sobre 4 fatorial, I sobre 4 fatorial, derivada funcional da ação de interação φ1, φ2, φ3, φ4. Isso daqui tomando os campos iguais a zero. Ok? Bom, utilizando essa definição e lembrando que esse objeto estava relacionado com aquilo que a gente chama de vértice. Colocando as deltas, né? Lembrando que isso daqui era G4 de x1, x2, x3, x4 igual a uma integral em delta 4 em d4y, né? V4 de x1, x2, x3, x4, y, ok? E esse objeto aqui, se vocês calcularem a partir dessa definição, x2, x3, x4, bom, esse termo aqui basicamente vai trazer para a gente, olhando aqui para a ação de interação, vai trazer um lambda, esse 4 aqui vai, 4 derivadas, vai acabar matando esse fator 4 fatorial, ok? Na primeira derivada cai um 4, depois cai outro 4, outro 4, vai sobrar menos lambda e vai restaurar um 4 fatorial devido a esse fator, então vai ser algo do tipo menos i sobre 4 fatorial, lambda, integral em dy, integral em dy, e integral em dx1, integral em d, desculpa, só um instante. E as deltas, né? Delta de y x1, delta de y
menos x2 vezes delta de y x3 delta de y menos x4. Tá ok? Lembrando que essas deltas elas aparecem devido à atuação das derivadas funcionais, que vai funcionar com relação ao campo. Eu recomendo que vocês verifiquem se realmente tem esse fator 4 fatorial aqui. Então se deriva uma vez o campo, cai 4, né? Cai 4, mas depois tem esse 4 fatorial aqui. Mas Mas- 4, aí depois fica Eu estou na dúvida porque lembra que na aula passada eu mencionei que tinha um N fatorial que entrava aqui que eu não tinha colocado como definir lá na segunda aula. Eu acabei não corrigindo isso nas minhas notas está sem 4 fatorial aqui, mas eu acho que vai aparecer um 4 fatorial devido a isso daqui. Ok? De fato, na hora que eu tomar 4 derivadas, vai matar com o que está lá. Só que vai continuar tendo, eu acho. na Por causa aula, desse aqui. na aula 2 tinha esquecido. Na aula 2 eu não coloquei, na aula 3 eu coloquei. Só que nas minhas notas eu não arrumei isso nesse pedaço aqui. Então, posso ser enganado com relação a esse 4 fatorial aqui, tá ok? Mas, bom, a menos de um fator numérico, esse objeto aqui integrado vai corresponder ao que a gente denominou como, a gente representou diagramaticamente como sendo um vértice. Então, isso daqui com x1, x2, x3, x4 corresponde a menos i lambda sobre 4 fatorial integral em dy dx1, dx2, dx3, dx4 vezes delta de x1 menos y, delta de x2 menos y, delta de x3 menos y, delta de x4 menos y. Ok? Eu não vou realizar, lembrando que eu não realizo essas deltas, eu não realizo a integral sobre essas deltas agora, porque isso daqui ainda vai entrar numa expressão matemática que vai trazer essas variáveis também sendo integradas. Ok? Então eu não posso realizar a integral nas deltas ainda. Né? Você vai multiplicar com outros. Que eu vou multiplicar isso daqui, eu vou contrair isso daqui com linhas Sim. que dependem dessas variáveis. Então o papel da delta eu só integro depois que multiplicar por essas linhas e contrair. E, bom, no fundo, como a gente vai fazer a expansão diagramática agora, isso daqui é só para estabelecer qual é o dicionário entre a representação e a matemática. Né? Bom, aí agora, se vocês escreverem todas essas deltas em termos de integrais de Fourier, escrever todas essas deltas usando essa representação em termos de integrais de Fourier, tá ok? Fazendo isso, vocês vão observar que essa expressão pode ser reescrita dessa forma: menos i sobre lambda, menos i vezes lambda sobre 4 fatorial, integral em dp1 2π a quarta, dp2 2π a quarta, dp3 2π a quarta, dp4 2π a quarta vezes um 2π a quarta e uma delta de P1 mais P2 mais P3 mais P4. Okay? Isso daqui é a representação do vértice no espaço de Fourier. Lembrando que a gente atribui saindo do vértice quadro momento
retas que estão associadas com P1, P2, P3 e P4. A integral y some? A integral y é usada para construir essa delta. Que você vai usar, você vai escrever cada uma delas em termos de integrais de Fourier. Vai sobrar uma Tá, ok? expressão de menos i, y soma de todos os três, né? Peraí. Não entendi o que você falou, mas... É o que você vai Não, dizer o agora. que você vai fazer é... Não, acho que eu entendi. Entendeu? Ficar menos P, aí isso. Agora nem eu entendi, mas tudo bem. Não, acho que eu entendi. Tá, todo mundo entendeu? Bom, vou deixar essa lousa aqui com essa correspondência. Então deixa eu escrever os propagadores aqui. Eu deixo essa daqui sem apagar. X1, X2 é igual a menos I mais I2 menos 1 delta de X1 menos X2 e P1 P2 é igual a I sobre P1 quadrado menos M2 mais IY 2 π delta de P1 mais P2. Deixar essa lousa aqui. Vamos calcular a função de 2 pontos. Calcular em termos de diagramas. Ok? Função de 2 pontos, vácuo, φ1, φ2, vácuo. Primeiro termo da série, 2 pontos externos, nenhum vértice. Tem só o propagador. Ok? Segundo termo da série, 1 sobre 1 fatorial, x de 2, 1. 2 pontos externos, um vértice. Vamos lá. 2 pontos externos, um vértice. Então vai ser, eu posso construir esse objeto, tá ok? E só. Só que esse objeto ele pode ser construído de 12 formas distintas. Então, só para... Por que 12 mesmo? Vamos lá. A gente tem um vértice e 2 linhas externas. Valeu. Ok? 1, 2. Tem... Primeiro ponto tem que se virar... Φ4, né? Eu já Oi? peguei. É porque os outros fez com Φ3. Sim. Fiquei com 6, eu falei, pô, por que Eu tal? contei 5 com o Fitri e falei, pô, mas é ímpar.
Eu pensei no verso com 3, falei, mas é ímpar. Era para sumir, agora que eu entendi. Ah, tá, entendi. Bom, mas aqui vai ser basicamente, esse ponto tem que se ligar a um desses 4, então tem 4. Agora esse ponto tem 3 opções. Então, esse daqui só tem uma agora, 4 vezes 3, 12. Tá? Então, e não tenho mais nenhum termo com apenas um vértice. Então isso fecha a primeira ordem em teoria de perturbação. Uma pergunta do nosso colega ali no início da aula, com relação a gráficos de árvore, gráficos de loop. Isso daqui é um gráfico de árvore, isso daqui é um gráfico de loop. Tá ok? Loop envolve sempre alguma linha fechada, tá ok? Quer dizer, fechada não, mas alguma linha que não tem nenhum ponto externo, né? E gráfico de árvore não, ele não envolve, basicamente, são os gráficos que não envolvem, são os galhos de uma árvore, se assemelham com uma árvore. Tá? Isso daqui tem um laço, então é um gráfico tipo loop. Tá? Agora, 1 sobre 2 fatorial. Antes de você começar isso, deixa eu te fazer uma pergunta assim. A menos de nome, os que não são só árvores são os que dão mais problema. Os outros dão algum problema? Ah não, o de árvore não dá problema, de né? árvore não. O que dá problema é o que tem O de loop é o que dá divergência. Qualquer um deles, a gráfico, priori, chama daria? gráfico de loop. Oi? Então aqui ele chama gráfico de... Todos os gráficos com esses laços, né? Com esses loops, são os gráficos contendo loops. Tá? E todos os outros são gráficos tipo árvore ou trilevel. A sua pergunta, gráficos de loop dão problemas, mas não todos eles. A gente vai aprender a diferenciar quando que dá problema e quando não dá problema. Tá? Se todos dessem problemas, ferrou. Não, às vezes numa teoria não renormalizável é isso, vai ter um infinito de gráficos que dá problema. Não, mas isso dá problema e não resolver, né? Não, mas uma teoria não renormalizável você consegue resolver. Só que a custa de trazer termos que não são lagrangianos, vai trazer nomes constantes, você perde credibilidade e ferrou com tudo. É a cada ordem, quanto maior a ordem, mais gráfico. Tipo, eu resolvo, mas você vai ter que me dar infinitos parâmetros para eu entender. No caso número de parâmetros cresce. Isso. No caso da gravitação, por exemplo, o que acontece? Você calcula um gráfico contendo loop na gravitação. Você vai obter uma divergência. Você pode matar essa divergência com algum contratermo, só que você tem que colocar um contratermo que não estava na Lagrangiana originalmente. O que significa que você vai ter que colocar mais 2 parâmetros na Lagrangiana. Quer dizer, você precisa de 2 contratermos nesse caso. Você precisa de contratermos com 2 setores ali. Tá ok? Isso significa mais parâmetros na Lagrangiana. Pô, mas espera aí, eu tenho uma teoria que tinha um parâmetro só, agora eu aumentei o número de parâmetros, vou ter mais coisa para medir e fixar esses parâmetros. E conforme você vai subir na ordem de teoria de perturbação, você precisa de mais termos ainda, que não estavam na primeira ordem. Isso caracteriza uma teoria não renormalizável. A gente vai ver isso ainda. Mas eu posso ter problema na de árvore também? Não. Quando você vai calcular no espaço das posições, pode dar um probleminha assim. Mas, como o que interessa pra gente é o cálculo no espaço de Fourier, num gráfico de árvore você não tem nenhuma integral para fazer. Então, não tem problema por causa disso. Você não tem nenhuma integral para fazer. O problema são as integrais associadas com esses loops. A não ser que, se tiver algum problema, eu não conheço. Tá? Não, se tiver um problema no propagador, né? Se tiver um problema, o propagador. Porque ela só tem propagador. Se não der para calcular, é porque o propagador não está legal. Mas eu posso ter a nível de árvore conversa. Pode. Isso que eu pensei. Sim, mas aí você não vai ter integral em nenhuma linha. Você pode ter esse tipo de gráfico, assim, né? Isso aqui, por exemplo. Mas... Bom, vamos continuar. O que mais? Agora, 1 sobre 2 fatorial e gráficos com 2 pontos externos, 2 vértices. O primeiro deles é esse aqui. Ok? 2 pontos externos, 2 vértices.
Esse gráfico ele é acompanhado com o fator 288. Ou seja, se você fosse calcular isso na mão, você obter isso calculando sem o auxílio de gráficos, você teria que calcular 288 termos iguais. O segundo gráfico é esse aqui, que também vem com o fator 288. Ok? O terceiro gráfico já fica muito mais fácil de calcular, são apenas 192 termos. Isso em resposta a quem perguntou, acho que fui eu que te perguntei, pô, mas no fundo não é só fazer derivada funcional? É só isso. E é um gráfico desse tipo. Ok? Esse gráfico aqui tem até um... Oi? Isso daí já tem 700 termos. Esse gráfico aqui tem até um nome. Ele é o gráfico pôr do sol. Então aqui ele fala assim. Tem vários gráficos que ele faz que possuem nomes. Tem gráfico tipo, tem um que é gaivota, que é um gráfico assim, que aparece na QD escalar. Tem um gráfico pinguim, que é muito louco. Tipo, o pinguim é um gráfico que você tem que ter muita boa vontade para enxergar um pinguim naquela desgraça. Tipo os caras olhando a constelação. Eu já ouvi a história até que parece que esse gráfico pinguim foi alguém que perdeu uma aposta e o que ele tinha que fazer era, em algum artigo dele, escrever a palavra pinguim. Aí o jeito que ele fez de escrever uma palavra pinguim no artigo dele foi colocar um gráfico lá e dizer que esse gráfico parece com um pinguim. Não sei se é lenda urbana ou não, mas existe essa história. Bom, e aqui a série vai assim por diante. 2 vértices está bom já, né? Veja que esses gráficos aqui são gráficos com 2 loops, tá ok? 2 laços internos em todos eles, ok? Eu não estou colocando nenhum gráfico do tipo bolha de vácuo. A princípio eu poderia colocar um gráfico desse tipo, né? Um gráfico que aparece, mas ele é removido pelo denominador daquela expressão, daquela expansão. Então, a gente tem isso. Uma função de 2 pontos. A segunda ordem de teoria de perturbações, ou outra forma de dizer isso, uma função de 2 pontos numa teoria de lambda phi 4 a 2 loops, contém esses gráficos. Tá ok? Gráfico nível de árvore, gráfico um loop, 2 loops e essa série vai ad infinito. Vamos pegar agora a função de 4 pontos. Se o Felipe já estava incomodado com 700 e blá termos aqui, agora acho que são 10 mil e alguma coisa. Maravilha. Então, Daqui a pouco vai chegar nos 6 mil. oi? Daqui a pouco vai chegar nos 6 mil lá. Não, esse já passa, né? Já tem mais de 10 mil termos. Só que não são 10 mil gráficos diferentes. No caso lá da QD, se eu não me engano, são 6 mil gráficos diferentes ainda. Ah, diferente. Não são múltiplos. Entendi. Não, são gráficos que tem que calcular. É que vai, se não me engano, 4 loops. Isso é uma boa para pegar algum de provoque, né? Tá estudando, tá no 2º ano estudando combinatória, e fala assim, ó. Só faz a conta aí. Cara, eu sou uma negação para isso. Nossa, eu também. E olha que eu tentei. Eu confesso que o de 4 pontos eu peguei o resultado de um livro. A de 2 pontos eu fui fazer.
não batia o número que tinha que dar de jeito nenhum, cara. Eu ia, não achava, faltava gráfico, o Ismael acompanhou o sofrimento. Faltava gráfico, aí, porra, cadê? Não tem mais, né? Mas, bom, o desafio é análise combinatorial. Eu acho que é um desafio menor do que calcular todos os termos. O cara tá falando de normalização perturbativa. Eu acho que é um E a preço. dificuldade é princípio da contagem. Tá bom, pô. O... Ou seja, tema matemática discreta. Tema. Mas vamos lá. Bom, então, vamos lá, nossa Mas expansão. a invenção do Feynman desse caminho contrário, o Feynman era sinistro, né? Oi? A invenção do Feynman do caminho contrário, de você bolar o gráfico para depois chegar, de fazer o caminho contrário, ele era sinistro. Não, Pra ele bolar essa sacada. Se eu não me engano, atribui-se, o pessoal também atribui essa invenção a outra pessoa também. Sim, O Feynman e o Stucker. parece que foi ao mesmo tempo. Mas acaba que o Stucker ficou meio esquecido pela história. Ele tinha uma mídia melhor. Não era americano. Não era showman, né? Também não veio, o Feynman era um cara popular também. Então, vamos lá, gráfico. O primeiro termo vai ser 4 pontos externos e nenhum vértice. Então eu tenho aquelas possíveis combinações. 1, 2, 3, 4, ok? E tem mais duas permutações disso. Que seria 1, 3, depois 1, 3, 2, 4 e 1, 4, 2, 3. Então mais duas permutações. Mais, agora gráficos com um vértice e 4 pontos externos. O primeiro deles vai corresponder ao próprio vértice. Esse é um gráfico do tipo 1, 2, 3, 4. Só que esse gráfico eu posso construir de 24 formas diferentes. Ok? Então, mais 24 vezes esse gráfico aí. Mais, aí agora tem 12, que é o número de formas que eu posso construir cada um desses que vem aqui. 12 vezes 1, 2, aí um loop aqui, 3, 4. Só que isso aqui ainda pode ser colocado com mais 5 permutações dessas linhas externas. Posso colocar 1, 3, 2, 4 e assim por diante. Posso colocar o loop aqui embaixo. Então mais 5 permutações. E fecha isso aqui. Mas agora isso daqui encerra gráficos com apenas um vértice. Ok? Mais 1 sobre 2 fatorial. E agora uma sequência de gráficos com 2 vértices. Vamos lá. O primeiro deles pode ser construído em 576 formas diferentes. E ainda tem algumas permutações de como fazer isso, que é o gráfico desse tipo aqui. Mais 2 permutações. Você falou as máquinas pequeno na escola básica tinha uma coisa assim de somar, né? Era máquina, eu aprendi, tinha Que um desenho. Não era um desenhozinho, era máquina de sei lá o que você entrava com um número, ensinava igualzinho esse desenho. Pra mim isso lembra uma gravata ou uma bala. Uma bala. Bombom, gráfico bombom. Bom, então, essas possíveis. Começar a dar nome os gráficos do Feynman. Mais 576 permutações desse tipo de gráfico aqui. 1, 2, 3, 4 e um loop aqui. Quer dizer, isso daqui, cada um desses de 576 formas distintas, isso daqui ainda admite mais 5 permutações.
Como que o cara visualizou essa maneira de fazer a conta, né? Não, a gente estava falando sobre isso. Desculpe, mais 3 permutações. Mais 5 não, tá? Mais 3 permutações. Mais. Agora 288. 288. Gráficos desse tipo. 1, 2. 3, 4. Esse daqui sim admite mais 5 permutações. Mais 288. Gráficos desse tipo. 1, 2, 3, 4. Acho que esse daqui tem mais 2 permutações. Quando você fala de permutações, são só dos pontos externos. Só dos pontos externos. Assim. Aqui eu poderia colocar 1, 3, e aqui embaixo 2, 4. E o 288 é quando já mexe com os vértices. 278 é cada um desses aqui. Aí é aquela contagem do jeito que a gente estava fazendo antes. Tá? Mais 288, peraí, mais 288 de novo. Mais 288 de gráficos desse tipo. 2. 2 loops aqui um em cima do outro. 3, 4. Acho que esse daqui admite mais 5 permutações. Isso. Mais 5 permutações. E por fim, 192. Isso mesmo? Deixa eu ver. 192. Aí aquele gráfico são 7. Gráfico do Sol. 2, 3, 4. Mais 5 permutações. Isso aí. Mais 5. Bom, mais 5 permutações. Ok? E gráficos com 3 vértices. Ok? Esses são os gráficos até 2 vértices de uma teoria com interação quântica, uma teoria escalar com interação quântica. Se vocês quiserem se aventurar a escrever a expressão matemática correspondente a cada um deles, é só usar essa identificação que a gente colocou aqui. Ok? Mas eu vou pegar um deles em particular e vou fazer. Você diz que ele dá mais de 10 mil. Dá mais 10. É só você, por exemplo, pega os termos aqui a 2 loops. Mas só até 2 vértices. Oi? Ele dá mais de 10 mil só até 2 vértices. Só até 2 vértices. Pega esses termos, por exemplo, aqui. Você vai ter 536 vezes 3 mais. Vai dar mais 10 mil. Ainda tem de cima ainda que entra na contagem. Ou seja, foi uma sacada genial, né? Vamos pegar esse gráfico aqui e vamos calcular a expressão matemática correspondente a ele. Ok? Verificar qualquer expressão matemática correspondente a ele. Para isso, vamos expandir um pouquinho a notação nossa e deixar evidente ali os pontos internos que a gente estava utilizando na hora de construir um gráfico. Vamos lembrar, isso daqui é o quê? Eu tenho um ponto 1, que vem até um certo ponto 1 linha, ok? Vai ser um x1 linha. Um propagador aqui. Aqui eu vou ter um vértice, um y, 2 linhas, 3 linhas. Duas linhas, C,
2 linhas e 2. Mas o vértice agora não tinha que ter 4 pernas, em vez de 3? Ah, sim. Aqui ainda tem então aqui 4 linhas, 2 linhas e fecha o propagador, certo? Vamos escrever a expressão matemática correspondente a esse bicho aí. Lembra, a cada propagador a gente associa um objeto desse daqui. E a cada vértice a gente associa um objeto desse. Ok? Vamos lá. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 propagadores. Vai ter um fator menos i aqui. Cada um vinha de um propagador. Ok? 2 vértices. Cada um traz menos i lambda sobre 4 fatorial ao quadrado. Cada vértice traz um desses. Vamos já colocar as integrais de uma vez. A integral que por fora, na expressão. A integral de todo mundo. A gente vai ter uma integral em cada ponto desse associado com o vértice. Então eu tenho uma integral. Vou ter uma integral no ponto central aqui do vértice, uma integral em y, uma integral em y, uma integral em z, que é o ponto associado com outro vértice, uma integral em x1 linha, x2 linha, x3 linha, x4 linha, x1, x2, x3, x4, ok? Uma integral em 2 linhas, 2 linhas, 3 linhas e 4 linhas. x1, 2 linhas, x2, 2 linhas, x3, 2 linhas, x4, 2 linhas. Ok? Vezes, conforme você vai ganhando prática, não precisa fazer tudo isso aqui. Vai ver que no final das contas pega um propagador aqui, outro aqui, propagadorzinhos no mesmo ponto. No final você consegue simplificar isso, mas vamos ganhar alguma prática com isso. Ok, e o que mais? Uma delta para cada ponto daquele, cada ponto interno. Então eu tenho aqui uma delta de y menos x1 linha, delta de y menos x2 linha, y menos x3 linha, y menos x4 linha, delta de z menos x1 2 linhas, z menos x2 2 linhas, z menos x3 2 linhas, z menos x4 2 linhas. Vezes Parece as deltas dos propagadores também. Esse sempre fácil. Me presta a chave da sala lá, o Miguel vai me procurar lá para a sala. Tá? E eu estou sem a chave e o Osmar fechou lá. Valeu. Isso, tem as deltas dos propagadores. Vamos colocar. Esses is que você botou ali são os dos propagadores, né? Lá no início da conta. Esses aqui sim. Tá, beleza. Agora tem as deltas dos propagadores. Eu já vou colocar delta de. A gente vai ter uma de x1 até x1 linha, x1 até x1 linha, uma outra de x2 linha até x2 duas linhas, x2 linha, x2 duas linhas, delta de x3 linha menos x3 duas linhas, desse aqui, uma desse aqui também, delta de x4 menos x4, linha, duas linhas, e uma delta de x1, duas linhas, menos x2, esse propagador aqui. E agora os operadores aqui que aparecem nos propagadores.
deltas tinham que vir depois dos propagadores. Né? Bom, não vou apagar isso aqui não. Então, a gente teria algo do tipo delta, vamos lá, vamos colocar isso aqui atuando na variável 1, mais Isso M2. vir na frente de tudo ou só na frente dessas? Na frente dessas aqui, né? Onde aparece o x1 e o x2, né? Ah, tá. Mais delta da Lambertiana 2, né? Mais M2 da Lambertiana de 1 mais M2 da Lambertiana 2 linhas mais M2. Isso daqui já foi esse propagador. Não, esse aqui está errado. Aqui tinha que ser 2 linhas. Aqui 3. Esse daqui foi esse propagador. Esse segundo foi esse propagador. Esse daqui foi esse propagador. Esse daqui foi esse propagador e ainda falta esse propagador aqui. 4 linhas mais M2 a menos 1. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que é irrelevante, mas você, a dependência do D'Albertiano, você está fazendo todas exceto uma no ponto da esquerda. Faz diferença isso não, né? Porque a delta singulariza, né? Aqui não quero apagar. Mas, realizando as integrais em todas as deltas x', x1', x2', assim por diante, o que se obtém é o seguinte resultado. Aquele gráfico lá, isso aqui, né? x1, x2, isso aqui. Esse gráfico ele ganha uma expressão dessa forma. Menos i integral. Sobra a integral em y, sobra a integral em z. Da Lambertiana x1, Lambertiano 1 mais m2 a menos 1, delta x1 menos y vezes da Lambertiano delta x2 menos z, ok? Esse pedaço, esses dois primeiros termos correspondem a esses propagadores aqui das linhas externas. Aquele lá não está faltando um da Lambertiano, não? Tem 1, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, tem o 1 linha. Ah, lá na última linha do segundo caso. Ah, não, antes. Esse não está faltando 1 linha? Não, tem 1 linha é esse daqui. Do 1 linha é o mesmo do 1. Tá? São 5 propagadores. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Bom, esses dois propagadores que eu escrevi, um deles é esse aqui, o outro é esse. E agora tem esses 3 propagadores aqui de dentro, que no fundo são iguais. Todas as deltas fazem com que todos eles sejam iguais. Então vai ser, no fundo, vai ser algo desse tipo. Da Lambertiano em y, ou em z, tanto faz. Vai dar uma delta singularizando isso. De y em z. Isso daqui ao cubo. Tá ok? Ou seja, isso daqui já dá uma ideia de como fazer essa conta sem passar por todo esse processo aqui.
Basicamente a gente vai ter um propagador vindo de x1 até y, digamos que aqui seja ponto y, aqui ponto z. Então, um propagador de x1 até y está aqui. Um propagador indo de z até x2, outro x2 até z, que está aqui. E 3 propagadores indo de y para z, que está aqui. Ok? E integrando nos vértices. Além disso, integrando nos vértices, colocando os fatores i adequadamente e os fatores que multiplicam o vértice também. Né? Então, isso daqui corresponde à expressão no espaço de posições desse nosso diagrama pôr do sol. Vamos pegar agora a expressão no espaço de Fourier. Vou pegar agora a expressão no espaço de Fourier. Para pegar a expressão no espaço de Fourier, a gente atribui a cada. Deixa eu fazer aqui, vou aproveitar esse gráfico aqui. A cada pedaço aqui. Deixa eu fazer. Precisar fazer melhor. Aqui era duas linhas, duas linhas, duas linhas, três linhas, três linhas, quatro linhas, tá ok? Aqui atribuo um momento, aqui momento P1 linha, ok? Aqui P1 linha, P2 linhas, P3 linhas, P4 linha. Aqui vai ser o próprio P3, P3 duas linhas, aqui P2 linha, P2 duas linhas. Tá dando para enxergar? Eu não sei na câmera, porque essa região aí às vezes fica com brilho, né? Acho que se dá um zoom aqui, tá vendo? Não está com brilho, não? Aqui vai ser o P3 duas linhas. Aqui P2 duas linhas. P4 duas linhas. P4 duas linhas. P4 linha. E por fim, P1 duas linhas, P2 duas, P2 só, né? P2. Tá ok? Faltou ter um guarniz sendo do vértice. P1 duas linhas saindo do vértice. Isso. Obrigado. P1 duas linhas. Obrigado. Então tá. Bom, aí aqui, para cada propagador, associa uma expressão daquela com momentos correspondentes. Para cada vértice, associa uma expressão daquela com momento correspondente. Vai ter uma série de integrais, vai ter no total 8 integrais para se fazer, ok? Vai ter uma delta envolvendo a soma desses caras aqui, desse vértice, uma delta envolvendo a soma desses caras desse vértice, uma delta para cada ponto desse aqui de junção, de vértice com propagador, e vocês podem integrar, dá para integrar na maior parte dessas deltas. No final das contas,
o que vai sobrar é o seguinte, eu não vou fazer passo a passo aqui não, senão não vai dar tempo de falar o resto que é importante. E aqui é só manipulação algébrica, né? Não tem nenhum segredo aqui. Inclusive recomendo que faça isso, que é bom uma vez fazer para ver onde é que vai... o tipo de coisa que é bom para você ganhar um feeling de como funciona isso e da próxima vez não precisar atribuir todos esses momentos, nada do tipo. Tá? Mas vai sobrar... vai ser um fator desse tipo, que é o fator que é associado com o vértice. O I eu vou colocar com cada um dos propagadores. Vai sobrar um termo do tipo 2π a quarta de delta de P1 mais P2 vezes I sobre P1 quadrado menos P2 quadrado mais I epsilon. Isso daqui ao quadrado vezes integral em dp 1', peraí, deixa eu ver aqui, bom, eu coloquei um P3 e P4, dp3' sobre 2π a quarta, dp4 sobre 2π a quarta, I sobre P3 linha menos N2 mais I epsilon e P4 linha ao quadrado menos N2 mais I epsilon vezes I aí eu acho que é P1 e P1 menos P3 menos P4 linha ao quadrado menos M2 mais I epsilon. Tá ok? A partir daí não dá mais para fazer nenhuma integral facilmente. Tá? E se fizer essa integral aqui, isso não vai ter infinito. Tá? Essa integral é uma que a gente tem que renormalizar. Vai ver isso lá na frente ainda. A escolha de P3 linha e P4 linha É arbitrária. podia ser P2 e P3? Eu poderia ter escolhido P2 e P3, aí eu compensaria na mudança aqui. Tá ok? Então vamos lá, quais são as características dessa expressão? Os propagadores externos. No fundo, esse daqui eu poderia escrever como o propagador associado com essa linha, vezes o propagador associado com essa linha. Só que essa delta aqui enforça com que os momentos coincidam. Então, no final das contas, os dois propagadores são iguais, então corresponde ele ao quadrado. Tá ok? Ficou claro? Posso escrever propagador associado com P1 vezes propagador associado com P2. Só que no suporte da delta, P1 é igual a menos P2, então P1 quadrado é igual a P2 quadrado. E ganha uma expressão só. Então, os propagadores associados com as linhas externas ficam fatorados para fora da integral. Eu tenho um fator de vértice associado com cada um desses vértices. Tá ok? Tenho um 2π e uma delta, que é a soma dos momentos externos. Tá ok? Que é a soma do momento que está entrando com o momento que está saindo aqui. Tá ok? Sempre aparece essa delta. De conservação do momento. Posso ter N linhas externas. Vai aparecer uma delta somatória de N momentos. Ok? É uma consequência da invariância de Poincaré. Consequência de invariância por translações. Tá? Dá para mostrar isso em geral, inclusive. E é aquilo que o Wallace falou. No final das contas, eu tenho duas linhas cujo momento associado são independentes. Associo para cada uma delas coloco um propagador com o momento correspondente
e a outra vai ter um momento determinado em função da conservação de momento no vértice. Tá ok? Então, no fundo, esse gráfico que eu escrevi aqui poderia ser colocado de forma mais simples, dessa forma aqui. Veja se vocês concordam. Eu vou atribuir um momento P1 a essa linha, tá ok? Logo eu atribuo um propagador com momento P1, vou atribuir um momento P2 a essa linha. A gente vai ver que a conservação de momento vai fazer com que P2 seja igual a menos P1, tá? Para essa linha aqui, digamos aqui, para essa linha eu vou atribuir um momento P3 e para essa linha eu atribuo um momento P4, P3 linha e P4 linha. Para essa daqui eu poderia atribuir um momento P2, só que a soma dos momentos em cada vértice tem que dar zero. Então, nessa linha aqui eu tenho que ter P1 menos